Ouvi também muito isso aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aí é efeito Forer, Barnum, validação subjetiva. Eu estudo isso aqui, vou dizer, sabe desde quando? Que é dentro de leitura fria? Desde a época do Orkut. Tá, ok? Desde a época do Orkut eu estudo isso aqui, ó. Efeito Forer, Barnum, que são teorias que vão desembocar num conhecimento chamado leitura fria. Leitura fria, inclusive, é uma pena que eu não tenho perna para isso aqui. Mas eu tenho uma aula ensinando o que é leitura fria. Então, só para você ter ideia, Forer foi um psicólogo, ele fez um experimento, vou falar assim, bem superficialmente. Nesse experimento, ele fez uma carta. Essa carta, ela tinha algumas informações que eram comuns a todo mundo, mas quando lidas, parecia que estava falando com uma pessoa. Né? Falando com uma pessoa. E aí o que ele fez? Os alunos dele, né, acho que foi da faculdade, não lembro agora. Acabava a prova, ele dava acho que era da faculdade. Ele dava um teste psicológico. Ele falou, olha, eu fiz o teste psicológico de todo mundo aqui. Mas eu vou dar para você, você lê, você vê como que é o seu perfil, mas você não pode falar para ninguém. Tá? Depois você me diz qual foi a nota que teve. E aí aquilo ali dizia várias coisas da pessoa. Né? É uma mesma carta, dizendo coisas comuns a todo mundo. E aí, pessoal, olha que louco, que louco. O pessoal, a maioria, falou o quê? Sentiu a carta como pessoal e falou que tinha muito a ver com elas. E depois ele revelou. Pessoal, olha só, confere aí agora um com o outro aí que vocês vão ver. Era a mesma carta falando coisas comuns a todo mundo. Sabe como é que é o nome disso? Efeito Forer. Efeito Barnum era Barnum, para quem não sabe, ele foi um empresário circense de muito tempo atrás, que ele utilizava técnica de leitura corporal, utilizava técnica de linguagem corporal, no caso. Ele usava informações tipo assim, de estatística, vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu estou vendo que você é uma pessoa que trabalha com muito carro. Eu vejo muito carro na sua frente. Eu vejo muito carro. Então isso me diz que você trabalha com carros. Você é mecânico? A pessoa, sou mecânico, mas como é que você sabe? É porque ele verificou que a mão do camarada era suja de graxa. Mas ele não falou isso. Ele pegou aquela informação, montou uma retórica, passando como se fosse uma informação exclusiva, como se fosse uma adivinhação. Então, ficou muito conhecido como efeito Barnum. E deixa eu ver aqui se outra validação social. Ó, validação subjetiva, que é esse efeito Forer, tá? E se você reparar, pessoal, nesse ponto aqui, é por isso que eu montei uma aula falando sobre leitura fria. Porque eu realmente já vi algumas análises, né, sendo feitas como se a pessoa estivesse fazendo leitura fria. Ou seja, pegando informação fria ali e jogando como se estivesse fazendo leitura facial. E não é. Mas muitas vezes a pessoa não faz por má fé, não. Ela faz porque, no fundo, ela acredita que aquilo realmente está acontecendo com a pessoa. Sabe o que é o nome disso? Validação subjetiva. Tá? E o outro ponto aqui, olha, que é viés de confirmação, que eu ouvi muito também, é o seguinte: viés de confirmação é quando nós pegamos informações que vão combinar com aquilo que a gente já acredita. Vou dar um exemplo. Você é vascaíno. Você vai pegar todos os argumentos para dizer que o Vasco é o melhor. Aí o outro é flamenguista, vai falar, não, o Flamengo é melhor, e vai dar vários argumentos. Esses argumentos, eles são, vamos dizer assim, afunilados, né? Que é justamente para confirmar aquilo que aquela pessoa já acredita. O nome disso é viés de confirmação. Você vê isso em igrejas, você vê isso em sessões de cartomancia, quiromancia, essas coisas assim,
de algumas pessoas fajutas. Não quero falar aqui de quem faz o trabalho sério. Tá? Você vê muito disso aqui, ó, efeito Forer, Barnum, validação subjetiva e viés de confirmação, em revelação na igreja. Não estou dizendo que eu não acredito em revelação, eu estou dizendo que muitas pessoas pensam que estão fazendo sem que, na verdade, estejam. Tá? E não estão fazendo não necessariamente porque estão enganando, mas porque elas realmente acreditam que estão tendo uma imagem, uma visão, uma revelação. Entende, pessoal? Não use o termo você é uma pessoa assim, assim e assado. Evita. Eu botei aqui não usar, mas eu não posso ser o dono da verdade. Eu aconselho, não é dica mais, porque a Sue Sartorato já me ensinou que eu não devo dar dicas. Então, olha só, eu dou um conselho para você. Evita usar esse termo, você é assim, você é. Você pode falar, olha, a sua orelha mostra isso assim, assim. Você viu o Peloso falando, olha, quando eu olho para a orelha do Bron, eu vejo a característica assim, assim, assim. Aí ele fez a conexão. Olha só o jeito que ele é. E tá entendendo, pessoal? Então é mais ou menos isso. Porque se você chega e fala assim, olha, de acordo com o seu queixo, você é assim, assim, assim. Aí, de repente, a pessoa já ressignificou aquilo, já entrou no autoconhecimento, já trabalhou, e aí você pode acabar ficando feio. Outra lição aqui, olha, evite usar o termo bateu. Cara, isso aqui é quase que uma regra, né? No meio da leitura facial. Não é que você não vá usar. Quer usar? Você usa. Mas evita. Porque quando você fala bateu, parece que você está buscando uma validação. Eu acho que eu botei isso aqui, olha. Parece que você está pedindo aprovação. Bateu? Bateu? Então eu lembro que essas análises, como elas são mais menos calor humano, né? Porque eu fazia pelo Instagram, eu não conhecia a pessoa, nunca tive contato nenhum, idade, nada. Eu tinha as fotos só. Então eu não sabia. Por isso que eu jamais falava assim, bateu, bateu, bateu. Como se eu estivesse pedindo à pessoa como se fosse assim, uma gratificação pelo que eu fiz por ela. Entendeu? Então, olha só, a Ana Bosch falou um negócio interessante aqui, ó, é delicado. Não é um julgamento, é um estudo. Então, quando eu falo você, dá a intenção que, olha, eu estou apontando, olha, você é assim. Não, não é que você é assim. É que a sua testa, ela mostra característica tal, que é de pessoas que são assim, assim, assim. Pronto. Entendeu? O Armando Bessa aí, segura aí, segura aí. Entendeu? Então, é só um conselho evitar usar o termo bateu. Opa! Como eu falei que eu tenho uma aula que é sobre leitura fria, eu falei isso ainda agora, né? Pois bem, vou contar um segredo para vocês, tá? Um segredo. Muito comum que eu acredito que tenha vindo do processo de coach. Muitos coaches no Brasil passaram a usar esse termo e muitos nem sabem por que usa. Olha só, olha. Não usar o termo faz sentido para você? Faz sentido? Evita usar esse termo, faz sentido para você. Sabe quando que eu aprendi esse termo aqui? Eu vou falar e você vai se lembrar do Orkut. Lembra que eu falei o que eu aprendi na época do Orkut? Leitura fria. Então, esse termo aqui, ele é um termo da leitura fria. E por que se popularizou entre os coaches? Quem começou a usar isso aqui, se não me falha a memória, foi o Anthony Robbins, que é um coach, é o maior coach do mundo, mais conhecido. E ele, se você vê ele tem até um programa não, ele tem uma sériezinha na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. E ele usa a técnica de leitura fria. Por que eu sei? Porque eu conheço. Eu sei o que é leitura fria. Então ele está lá numa palestra, aquela alegria toda, e aí ele para diante de uma pessoa e começa, olha, você está deixando o seu lado emocional te derrubar. E aí começava ali, daqui a pouco a pessoa começava a chorar. Aí isso faz sentido para você?
Quando eu vi isso, eu falei na hora, caraca, o cara está usando leitura fria na palestra dele. E aquilo era fantástico, o pessoal ia à loucura, achava que ele tinha poderes e tal. E aí, onde é que eu vi isso depois? A galera coach que começou a fazer sucesso no Brasil, né, os players de altíssimo nível, geralmente usava isso nas palestras. Isso faz sentido para você? Faz sentido? Um monte começou a usar isso. E aí, né, como filho de peixe, peixinho é, o pessoal que ia se formando, aí começou a dar palestra, começou a onda de um monte de palavrão na palestra, antigamente não tinha isso, era considerado indelicado, era considerado impróprio, e eu sou professor de oratória também, então eu sei disso porque também, muito tempo. Então, tudo que é relativo à comunicação, pessoal, é a praia do titio aqui, desculpa aí, tá? Brincadeira, momento mar. Então, aí o pessoal começou a utilizar, isso faz sentido para você? E eu reparei que na leitura facial tem gente que usa esse termo também, certo? Uma pizza faz sentido sim, sexta-feira? Opa! Nota 10! Mas eu não estou podendo comer pizza, então para mim é... Nota 9.9! Tá certo. Então, olha, não use ou evite usar esse termo faz sentido para você. Se você quiser continuar, tá de boa. Mas vai ficar martelando lá que quando você faz isso é como se estivesse buscando uma validação, mas tipo botando a culpa na pessoa. É como se eu falasse assim ao contrário, olha. Eu acertei o que eu falei? Não, eu jogo para a pessoa. E aí, pessoal, pelo viés de validação, lembra que eu falei sobre os viés de validação? Você falou 5 coisas. 3 foram erradas, 2 foram certas. A pessoa vai focar no que faz sentido para ela. E ela vai focar nisso. Entende? Mesma coisa. Se eu vejo um pelo na sua roupa, eu posso falar, eu vejo que você tem um bicho de 4 patas. Opa! Bicho de 4 patas? Pode ser cachorro, pode ser gatinho, que são os pets principais, principalmente o gato, né? Que solta pelo, mas cachorro também. E aí, faz sentido para você? Na cabeça da pessoa vai soar, sabe como? Caraca, ele sabe que eu tenho um gato. Ele sabe que eu tenho um cachorro. Não, mas o cara não falou isso. O cara falou, é um pelo que eu tô vendo aí, olha. É um pelo. Eu vejo um animal de pelo na sua vida. Eu vejo um animal de 4 patas na sua vida. Isso faz sentido para você? Aí na hora o cérebro começa a fazer com que o viés de confirmação atue. Tá bom? Então fique esperto com isso aí também.